Ontem à noite, de forma histórica, foi anunciado que um acordo intermediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Líbano entraria em vigor, um acordo que poderia levar a um cessar-fogo. Nesse momento, um cessar-fogo não existe e operações continuaram ao longo do dia. De manhã, estive ao vivo falando sobre isso e a gente teve atualizações de lá para cá mesmo ao longo do dia. O motivo pelo qual um cessar-fogo não está em operação ali não é devido a nenhum dos dois países que assinaram o acordo, nem o Líbano nem Israel, mas ao Hezbollah, a organização terrorista que ocupa o sul do Líbano. Ao meu lado, vocês veem aqui o pronunciamento então que foi feito por parte do Departamento de Estado ontem à noite, pontuando especificamente esse acordo. Trechos deles são muito relevantes para a gente entender o que está acontecendo, então eu preciso ler 3 parágrafos que a gente separou. Você acompanha por aqui comigo. Como resultado das negociações lideradas pelos Estados Unidos, Israel e Líbano concordaram com a implementação de um cessar-fogo. Esse cessar-fogo depende de uma cessação completa, palavra-chave, cessação completa da incidência do Hezbollah e a evacuação de todos os agentes do Hezbollah do setor de Litani do Sul, ou seja, ao sul do rio Litani, que cruza o Líbano. Fala depois que os dois lados concordaram com a orientação de avançar rapidamente. Novamente, trago atenção a esse ponto, criação de zonas piloto, nas quais as Forças Armadas libanesas vão assumir o controle exclusivo do território, excluindo todos os atores não estatais. Fala aí que isso abriria caminho para paz e segurança e que eles reafirmaram então que os dois governos estariam resolvendo a situação e não um grupo terceiro. Para entender tudo isso, é necessário compreender o que é a situação do Líbano e o Hezbollah. Correndo o risco de ficar repetitivo, porque tenho abordado isso consistentemente aqui no canal, eu quero te trazer as informações para que você tenha isso em mãos. O Hezbollah é um grupo terrorista que habita o sul do Líbano. Essa guerra não é entre Israel e Líbano, é entre Israel e Hezbollah. O Hezbollah passou a atacar Israel em solidariedade com o Irã quando começou aquele ataque, em 28 de fevereiro, de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Esse é um grupo fundamentalista islâmico radical, treinado, armado, desenvolvido, por assim dizer, pelo Irã. E por aí a gente entende, existe uma aliança entre esse grupo terrorista e o Irã. Aí se explica a tensão que acontece agora e os disparos do Hezbollah contra o norte de Israel e as respostas de Israel para tentar alvejar esse grupo ali no sul do Líbano. Bem, entende-se aí o acordo de cessar-fogo. Horas após ele ser assinado, veio a sequência dos bombardeios. E aí eu quero pegar e destacar alguns dos trechos que a gente leu agora há pouco para entender na prática o que acontece no solo. Uma breve cronologia dos eventos de hoje. Primeiro, um bombardeio a posições da ONU por parte de membros do Hezbollah. Um soldado das forças de paz atingido, mais atingidos, um morto e mais feridos. Depois houve ataques, mísseis disparados contra soldados israelenses sem casualidades. Aí veio o pronunciamento do líder do Hezbollah. O Hezbollah rejeita o acordo. Ou seja, esse acordo existe quando se fala de Israel e Líbano, mas ele é um acordo fundamentalmente para parar o grupo terrorista. E aí, faltou combinar com eles. Disseram que não vão se render e que não vão se desmobilizar como prevê esse acordo. Depois, as publicações ao longo do dia mostraram que as operações seguiam e que, se havia algum tipo de expectativa que algo mudasse no solo, enquanto esse papel, sim, abriria caminho para que as coisas fossem diferentes, na prática, nesse momento, os conflitos continuam. Primeiro isso se viu, não só com o que aconteceu com o bombardeio do Hezbollah contra posições da ONU, mas com publicações das próprias forças de defesa de Israel. Aqui a gente tem uma delas onde eles publicam isso, horas antes da gente entrar no ar, que continuam operando ao norte do rio Litani, um setor profundo dentro de território libanês. Aí se lê, por parte das forças de defesa de Israel, um terrorista do Hezbollah armado com um fuzil Kalashnikov, os tais AK-47, que estava operando perto de tropas das IDF ao norte do rio Litani, foi então atingido. Depois falam de ter atacado uma instalação para armazenamento de armas. Aí tem a publicação da IDF. Depois falam, mais 2 células terroristas operando em outras cidades foram eliminadas. O conflito e o combate seguem no Líbano. Aí, a gente deve ter aqui as imagens das sirenes aéreas tocando. Logo antes da gente entrar no ar, também houve mais um bombardeio em larga escala. Bom, aí está então. E a gente tem mais das imagens. Vamos lá, você está acompanhando aqui comigo as imagens de hoje mais cedo no Líbano. Bem, então veio um pronunciamento que ajudou a gente a entender mais a respeito do assunto. O acordo vigorava ou não vigorava? O que faltava de clareza para a gente entender o que viria a partir desse acordo. A interpretação israelense a partir do que era dito
veio por parte de um pronunciamento do ministro da Defesa Israel Katz. Ele tem o mesmo nome que o país se chama Israel, o nome dele também Israel, primeiro nome, só para não ter confusão. Mas então o que disse o Israel Katz por parte de Israel? Ele falou com o Yehodot Ahronot, que é um jornal israelense, e aqui a gente tem as aspas do que foi dito conforme ele esclareceu a interpretação israelense sobre esse acordo. Ele falou que a contínua frustração da infraestrutura terrorista no terreno e a liberdade de ação para Israel com apoio americano atacar Beirute em resposta ao fogo contra comunidades e territórios israelenses eram condições do acordo. Aqui a gente tem mais das aspas. Daniel, temos então o pronunciamento de Katz ao Yehodot Ahronot, aqui no Ynet, como é chamado. A declaração de princípios entre Israel e o governo libanês em Washington inclui uma declaração sobre o objetivo de desarmar o Hezbollah em todo o Líbano e condenar o envolvimento do Irã no Líbano e na região. O cessar-fogo está condicionado à remoção antecipada dos terroristas do Hezbollah em toda a região ao sul do Litani. Litani, então, um rio novamente. Muito bem, eu posso recuperar aqui e fazer a retomada. Bem, a partir daí começa a ficar claro. Só mais um acréscimo, tá? A agência de notícias libanesa, ANN, Agência de Notícias Nacional do Líbano, então se pronunciou também que iria prosseguir com a criação de zonas piloto. Estariam prontos para fazer essas zonas sem o Hezbollah. O contexto das últimas horas acaba por dar o tom do seguinte. Eu reitero aquilo que eu havia falado já no início desse segmento. Quando eu li o pronunciamento, destacava um cessar-fogo condicionado ao desarmamento do Hezbollah, condicionado à saída do Hezbollah no Líbano. Eu vou partir da notícia para análise com vocês e a gente vai desdobrar como entender esse cessar-fogo. Eu distribuí em 3 pontos as análises que eu acho mais pertinente. Agora a gente vai navegar elas. O primeiro ponto. Isso é extremamente relevante quando a gente fala a respeito do que acontece a seguir, não só com Israel e Líbano. E por isso eu abri o segmento falando que isso era tão importante. Pensa comigo. Agora se fala, por parte do Irã, que uma desocupação total do sul do Líbano, que Israel parasse de combater o Hezbollah, seria necessário um acordo com o Estreito de Hormuz, o desbloqueio do petróleo global. E como a Yvette Cooper, e eu tenho usado essa fala para ilustrar isso com frequência, a secretária das Relações Exteriores do Reino Unido fala para que a economia global não ficasse refém. Ligando as duas negociações, o primeiro entendimento que eu quero compartilhar. 1. O Irã conseguiu tornar isso um componente que barra o progresso nas negociações. Vide a declaração mais cedo da Guarda Revolucionária Islâmica. Israel tem que se retirar do sul do Líbano. O cessar-fogo tem que incluir o Líbano. As duas negociações, a que acontece lá do lado de Israel e Líbano e a que acontece do lado de Estados Unidos e Irã, acabam por ficar ligadas, dependendo de uma organização terrorista. Os Estados Unidos, quando essa guerra começou, falavam que temiam que o Irã pudesse fazer um escudo de mísseis convencionais, quer dizer, ter mísseis tão poderosos, mesmo que não nucleares, que fossem uma ameaça grande o suficiente para impedir que qualquer país fizesse algo quando ele fosse tentar desenvolver uma bomba atômica. E de fato, depois se provou que era um argumento que tinha mérito. O Irã falou que tinha mísseis com no máximo 2.000 km de alcance, depois disparou alguns que podiam chegar a 4.000 km, poderiam em tese atingir a Europa. Na diplomacia, parece que o Irã talvez tenha conseguido alguma coisa com um efeito semelhante no momento, metaforicamente falando. De um lado, eles têm o Estreito de Hormuz, do outro lado, agora um grupo terrorista consegue ser um contencioso para fazer algum tipo de acordo de paz. Assim como os mísseis convencionais poderiam permitir que eles desenvolvessem uma bomba atômica, agora eles têm meios diplomáticos que acabam permitindo algum tipo de isolamento e algum tipo de defesa, algum tipo de dissuasão, é a palavra. Esse é o primeiro ponto. Isso, ligando as duas negociações, parece dar para o Irã algum tipo de carta para, se não conseguir alguma coisa, pelo menos enrolar, tentar adiar algum tipo de acordo. O segundo ponto. O acordo, como está formatado, significa que ou o Hezbollah vai ter que acabar no Líbano, ou o Hezbollah vai ter que acabar no mundo, vai ter que acabar o Hezbollah em geral. Ou o Hezbollah se tornaria um Estado, porque o que está explícito ali é que, com esse acordo, não é possível que haja um cessar-fogo sem que haja atores que não são estatais, atores que não são o governo. É o caso do Hezbollah, um grupo terrorista que ocupa território em larga escala. Ou seja, novamente, ou o Hezbollah acaba, ou sai do Líbano, ou teria que se tornar o Estado. Vamos pontuar um pouco sobre as dificuldades de cada uma. A segunda opção, o fim do Hezbollah, é o desejo do mundo, exceto pelos fundamentalistas islâmicos mais radicais.
mas é muito improvável. Aqui do lado tem um mapa que eu pedi que a apuração trouxesse e que eu abordei anteriormente no programa. Esse é apurado pelo Washington Institute, que mostra a escala de operações terroristas, um negócio que vai do sudeste da Ásia até a Nova Zelândia, passando por Curitiba, São Paulo, a Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu, a Argentina, a Guiana, o Peru. Isso aí desde 1982. É muito difícil. É difícil também por esse motivo, o fato da atuação ser tão ampla no exterior. Mas também dentro do Líbano, a eliminação do Hezbollah pelo exército libanês significaria uma reestruturação do governo e do parlamento, só falando da frente civil. Na frente militar, poderia implicar uma guerra dentro do país. Os terroristas do Hezbollah são mais bem armados, treinados e pagos muitas vezes do que os soldados do exército libanês. Em áreas ocupadas pelo Hezbollah, por vezes, você vê a provisão de serviços básicos. Gás, luz, eletricidade, água, por aí vai. Coisa que, por vezes, o Estado não consegue prover. Assim se vê isso como uma característica de guerra civil, o que já aconteceu antes no Líbano. Quer dizer, não é exagero falar da presença do Hezbollah no governo, quando se fala mesmo sobre o presidente do parlamento libanês, ministérios, muitas vezes associados ao Hezbollah. Não é só a questão da quantidade de poder que se controla, mas dá para acrescentar isso à própria ideologia. O fundamentalismo islâmico é uma ideologia radical. É muito difícil tirar alguém que crê tão piamente nisso a ponto de entrar num grupo terrorista desse tipo de crença, desse formato de entender o mundo. Por isso mesmo, a preocupação com o Irã ter uma bomba atômica. Por vezes se viu analistas e autoridades do governo americano falando que o cálculo é diferente. Se eles têm essa ideologia radical, puxar o gatilho se tornaria mais simples e é por isso que seria necessário reduzir a sua capacidade de ter esse arsenal. Então, um cenário muito complicado por aí. E aí o terceiro, e é o ponto que você está vendo, mesmo aqui embaixo, na barra. Para Netanyahu, o cenário acabou ficando mais interessante. Basicamente, quando havia esse acordo, quando havia essas discussões, quando havia a pressão iraniana, era dito que imediatamente era necessário que parassem os bombardeios em Beirute, que Israel recuasse do Líbano, que eles não conversariam com os Estados Unidos enquanto isso não acontecesse. O acordo, em tese, teve esse efeito. Em tese, diplomaticamente, era para solucionar isso, desescalar a situação e acabar por trazer de volta o Irã para a mesa de negociação. Trump disse que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é um acordo que fala que estaremos em paz, com o contencioso de que um grupo terrorista que está no meio do caminho vai ter que se desarmar e não exercer qualquer poder estatal. Acaba sendo uma carta branca. Tem um acordo de paz que dá a seguinte estrutura: estamos em paz, o problema é só o Hezbollah, ele tem que ser removido, a gente vai cooperar nisso, e quando ele for removido, haverá a paz. Essencialmente uma situação de carta branca, como mesmo a gente viu, agora há pouco eu li as palavras, então do secretário de defesa de Israel, o Israel Katz, e ele colocava as coisas precisamente nesses termos. Precisamente nesses termos. Eles entendiam que agora era a liberdade para atuar com o Hezbollah sem amarras contra o Hezbollah, melhor dizendo, sem as amarras diplomáticas e com o apoio americano. Nisso, quero trazer outro lado dessa situação para Netanyahu antes da gente encerrar o segmento. Aqui tem uma pesquisa que foi publicada hoje pelo Tzmam Israel, que foi traduzida pela edição em inglês desse jornal, o Times of Israel, que é um dos principais jornais israelenses que também publica em idioma inglês. A pesquisa destaca que se as eleições em Israel fossem hoje, Netanyahu poderia perder o governo no sistema parlamentarista de Israel, a depender da combinação dos partidos. No meu tempo de vida, seria uma questão verdadeiramente histórica. Desde 1996, às vezes saiu por 2 períodos curtos do governo, mas quase continuamente Benjamin Netanyahu tem sido o premier de Israel. Que eu me lembre, teve o período curto lá do Naftali Bennett, mas ao longo de toda a vida, creio que a maioria dos espectadores e de quem acompanha a política internacional com menos de 30 anos lembra que o premier de Israel meio que sempre foi Netanyahu. Agora, isso poderia chegar a um fim com o desgaste. Aqui nessa pesquisa você vê o Likud, que é o partido dele, sim liderando em termos de cadeiras no parlamento, mas lá é o sistema parlamentarista, então dependendo da coalizão de partidos, poderia ser um cenário onde Benjamin Netanyahu perdesse o poder. Agora a gente aguarda para ver os próximos passos, mas isso se relaciona sim e muito com a situação no Líbano. A oposição foi muito dura com Netanyahu sobre o Hezbollah, falando que, olha, é necessário agir de forma mais dura contra essa organização terrorista, garantir a segurança no norte de Israel. Mas não foi só a oposição. Teve, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, falando ele próprio
que Netanyahu deveria ser mais duro e não permitir, por exemplo, que pressão americana impedisse que ele buscasse a derrota do Hezbollah, criticado por aliados por ceder a Trump e por opositores por ceder a Trump e não combater de forma mais dura o Hezbollah no Líbano. Agora, com essa estrutura, aparentemente ele teria carta branca e os ataques continuaram hoje. A ver como isso pode impactar uma eventual eleição israelense.